Olá, meus queridos, tudo bem? Como a gente combinou na última aula, hoje a gente vai falar sobre algumas razões especiais. Pois é, eu separei 4 razões especiais. Lembra? Vou recapitular contigo aqui. Razões são comparações através da divisão. A gente viu isso há 2 aulas atrás. E algumas delas ganham nomes especiais, não são comparações quaisquer, porque são muito úteis e aplicadas bastante. Claro que temos muitas outras razões especiais, mas essas que eu vou falar para você, a gente até já viu, inclusive. Você vai lembrar de alguma coisa, certo? Bora lá, olha só. A primeira delas é a escala. Pois é, eu coloquei no início o seguinte: algumas razões elas são utilizadas para comparar grandezas de mesma natureza, de mesma espécie, que tem que estar na mesma unidade de medida. O que seria isso, Luciano? Razões entre grandezas de mesma espécie, de mesma natureza. A escala, ela compara o tamanho de uma figura, o desenho de uma imagem qualquer, com o que era real. Um mapa, por exemplo. Você já ouviu falar na escala de um mapa? Uma foto, quando faz-se um pôster dela, tira-se a foto pequena e depois amplia para fazer aqueles painéis grandes. Pois é, isso tudo usa escala. E essas medidas, elas são da mesma natureza. Estão ali para medir. Medir o comprimento, medir a largura, alguma coisa assim. Por isso que a gente diz que a escala é uma razão entre grandezas de mesma natureza, de mesma espécie. E tem que estar na mesma unidade, porque se eu estiver falando de centímetros, tanto no mapa quanto no real, aí eu consigo usar a escala. Mas se eu pego a distância de uma cidade em quilômetro e uso a distância em centímetros no mapa, não, aí tem alguma coisa errada. Eu preciso que ambas estejam na mesma unidade: centímetro, centímetro, quilômetro, quilômetro, metro, metro. Beleza? Ah, as plantas baixas. Sabe o que é uma planta baixa? Planta baixa é o desenho que se faz de uma casa. Pois é, a gente chama de planta baixa para construção, na engenharia usa bastante, maquetes, miniaturas, enfim. E o que é a escala? Aqui, ó. A escala, ela é a razão, a comparação, né, como a gente sabe, entre a medida do comprimento que está na representação gráfica, no desenho, e a medida real, certo? Deixa eu botar isso aqui mais bonitinho para você não esquecer, ó. O que eu quero que você grave é que a escala sempre vai comparar o desenho com a medida real. Sempre nessa ordem, desenho sobre o real, desenho sobre o real, desenho sobre o real. Grava assim. Se alguém te perguntar o que é escala, você responde: desenho sobre o real. E aí, óbvio que eu vou fazer exemplo com você. Tá assim, ó. Em um mapa de escala 1:200, a distância entre dois pontos é 8,5 centímetros. Qual é a distância real em metro entre esses dois pontos? Primeira coisa que você tem que saber, e você já sabe, é que escala, olha bem, ó, escala, eu vou abreviar, tá? É a medida do desenho sobre a medida real. Poxa, a gente acabou de ver, Luciano, eu não decorei. Então decora agora, outra oportunidade. Tá, e aí? E aí que eu sei que a escala desse mapa é 1:200. Por que eu escrevi assim? Não era uma divisão aqui? Eu posso escrever desse jeito aqui também. Não muda absolutamente nada a escrita. Só que trabalhar com essa forma de fração vai ser melhor para a gente aplicar a propriedade fundamental que a gente viu na última aula. Tá. E agora o que eu quero? Eu quero a distância real. Então, repara, se o de baixo é o real, eu vou dizer que eu quero essa medida. Vou chamar de x. A gente está usando a equação numa boa, né? Então, aqui, ó, x é essa medida real. Tá, e em cima, qual seria o desenho? O desenho ele me forneceu. Aqui, ó, 8,5 centímetros. Agora, aplica a propriedade que a gente aprendeu. Produto dos extremos, x vezes 1 é o próprio x, é igual ao produto dos meios. 200 vezes 8,5. Vamos lá. Pronto. Isso vai me dar x igual a 1,700, ou seja, 1.700 centímetros. Só que, repara bem, ele colocou isso aqui para a gente, ó, em metro. Ele quer a distância real em metro.
Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar isso para metro. Você lembra que as unidades são quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, deixa eu apagar para ficar bonitinho, decímetro, centímetro e milímetro, certo? Eu costumo pegar só as iniciais e falar assim, ó, K, ó, KH dá muita dor de cabeça em mim. Fica mais fácil de decorar, né? O que importa aqui, ó, metro, litro, grama, não vai fazer diferença. Mas é KH dá muita dor de cabeça em mim. Tá, para que isso, Luciano? Para eu lembrar que eu estou aqui em centímetros, olha aqui a unidade, ó, era centímetros, e eu tenho que voltar para a esquerda 2 casinhas para parar em metro. Então, eu estou com a vírgula aqui no finalzinho. Volta 1, 2, ela vai parar aqui, ó. Ou seja, a medida é de 17 metros. Viu? Quanta coisa a gente aprendeu aqui, ó, nessa questão? Vou fazer mais um exemplo. A frente de um armário foi desenhada na escala 1:60. Você está vendo o armário aqui, ó. E a fachada de uma casa foi feita na escala 1:200. Observe as duas figuras e determine qual das portas, a do armário ou da casa, no tamanho real tem maior altura. Olha bem, primeiro eu tenho que lembrar aqui que é escala. Eu vou sempre anotar que a minha memória me ajuda. Escala é desenho sobre real. Beleza. Show. Qual foi a escala do armário? Olha o armário aqui, eu vou fazer aqui embaixo. A escala foi 1:60. Então, se eu estou vendo que a medida do meu armário aqui, ó, tá vendo? No desenho é 2,5 centímetros, eu vou descobrir o tamanho real. Vou multiplicar cruzado e vou achar que x é igual a 60 vezes 2,5 centímetros. Logo, x é igual a 150 centímetros. Essa é a medida da porta do armário. Deixa eu separar para a gente não se embolar aqui, ó. Pronto. Agora vamos fazer a da casa. Na casa, a escala também é desenho sobre o real, ótimo, só que ele colocou para a gente aqui em cima, ó, que é 1:200. Olha bem, ó, aqui, 1:200. Vou obedecer. Então, 1 centímetro na casa, olha lá, na figura, corresponde a quanto no real? Que moleza, multipliquei cruzado, x vezes 1 é x, 200 vezes 1 é 200. 200 centímetros. Agora eu sou capaz de olhar e ver o seguinte, ó, eu vou botar aqui x da casa, xc e xa, tá? X do armário. Ficou esquisito x e x? Repara bem, isso aqui é o real da casa e o real do armário. Não é o que ele quer saber? Qual das duas portas tem uma maior medida no tamanho real? Pronto. Então, ó, com certeza é a da casa, que tem 200 centímetros. Meio metro a mais. Fechado? Deu para entender a aplicação de escala? Então, vamos embora para a próxima. A próxima é o consumo médio. A gente tem falado muito disso, né, de economia de combustível, para evitar poluição e até porque está caro mesmo, né? Na boa, está muito caro o combustível. Então, consumo médio mede isso. Nesse caso, tem consumo médio de água, de luz, de outras coisas. Eu estou falando desse de combustível. Ele vai comparar a distância percorrida, olha aqui, ó, a distância percorrida e quanto de combustível que foi consumido pelo carro nesse pedaço aí, nessa distância que ele percorreu. A gente vai decorar dessa maneira. Consumo médio é distância sobre combustível. É isso que tem que ficar na sua cachola. Consumo médio, distância sobre combustível. Tá, como é que eu aplico isso? Tá assim, ó. Com 30 litros de combustível, um veículo consegue realizar um percurso de 255 quilômetros de um rally. Qual é o consumo médio desse carro no rally? Consumo médio é distância sobre combustível. Ó, vou botar assim, abreviar. Dist sobre combust. Fechou. A gente tem as informações no problema. A distância é de 255 quilômetros e o combustível gasto foi 30 litros. Pronto. Então agora, literalmente, a gente divide
255 por 30. Lembra da divisão? Ih, Luciano, não lembro muito bem como é que se faz isso, não. Calma, vamos aos poucos. Ó, eu tenho que saber quantas vezes o 30 cabe no 255. Eu vou te falar, ele cabe 8 vezes. É direto, ó, 8 vezes. Vai chegar até 240, calma lá, 240, vão sobrar 15. Aí, eu sei que tem uma vírgula aqui, né? Olha lá, bota ela aqui também. E tem um zero aqui, né? Então, bota o zero aqui também. E te pergunto, quantas vezes o 30 cabe no 150? Ele cabe 5 vezes, não sobra nada. Então, eu posso dizer que o consumo médio desse carro no Rally foi de 8,5 quilômetros, olha aqui, ó, quilômetros por litro. Olha lá, por litro. Isso só de ler, você já consegue dizer o que é consumo médio. Quantos quilômetros o carro faz com 1 litro de combustível? Não é essa a ideia? Beleza, vamos embora para a próxima. Velocidade média. Velocidade média é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto. Você sabe bem disso? Quando fala em velocidade, você já pensa logo em quilômetros por hora, não é assim? Pois é, quilômetro tem a ver com a distância e hora tem a ver com o tempo. Olha aqui, ó, você vai guardar isso. Velocidade média é distância sobre tempo. Quilômetro por hora, você vai lembrar que quilômetro é distância, hora é tempo, tá? Mauro foi de São Paulo ao Rio de Janeiro em 5 horas. Maurício, seu irmão, foi de São Paulo a Brasília em 12 horas. Qual dos dois irmãos teve velocidade média maior? Vou fazer aos poucos, ó. Velocidade média do Mauro. Tá. Velocidade média do Mauro, você sabe bem, está aqui em cima. É a distância dele sobre o tempo que ele levou. O Mauro foi de São Paulo ao Rio. Olha aqui, ó. De São Paulo até o Rio são 450 quilômetros. Tá ótimo. Deixa eu ajeitar esse quadro aqui. Melhorou. E ele fez em 5 horas. Tá? Então, é 450 divididos por 5, que vai me dar 90 quilômetros por hora. Reparou? Distância está em quilômetros e o tempo em hora, quilômetro por hora. Isso quer dizer, ó, vê se você interpreta comigo, que a cada 1 hora ele anda 90 quilômetros. É 90 quilômetros por hora, por 1 hora. Então, se ele tivesse que percorrer 180 quilômetros, ele levaria 2 horas, porque 2 vezes 90 é 180. Viu? É isso que quer dizer a velocidade quando você vê na rua. Ah, aí na Washington Luiz, o carro pode andar no máximo a 110 km por hora. Então, quer dizer que a cada 1 hora de viagem, se ele mantiver essa velocidade, ele vai percorrer 110 km. Gostou, né? Olha a próxima, a do Maurício. Velocidade média do Maurício. Vamos lá. Maurício fez a distância de São Paulo a Brasília. Então, ele percorreu 1.050 quilômetros. E ele levou 12 horas para isso. Divide. Quando eu dividir, eu vou achar 87,5 quilômetros por hora. Esqueci de botar o hora aqui. Tá, Luciano, qual dos dois foi mais rápido? Qual teve a velocidade média maior? Você tem alguma dúvida? Olha aqui, ó. A velocidade média do Mauro foi a maior. Viu? Tranquilo aplicar a velocidade média. Essas ideias são simples quando você lembra quais são as razões. Por isso que eu estou botando isso aqui assim, ó, para você decorar. Vamos para mais uma. Densidade demográfica. Olha isso, ó. Você já ouviu falar disso em geografia? Até escala você já tinha ouvido falar. O que é densidade demográfica? É aquilo que muitas vezes se usa em cidades, estados e países para saber se tem muitas pessoas juntas, aglomeradas, se dá para crescer, como é que está essa relação, né? Porque ela compara, é a razão que compara o número de habitantes e a área da região que eles ocupam. Pois é, geralmente áreas rurais, elas têm muito terreno e poucas pessoas. O contrário das áreas urbanas, que têm pouco espaço e muita gente. Isso tudo tem relação com densidade demográfica. E você vai guardar a densidade demográfica assim, ó. É o número de habitantes na área que eles ocupam. Habitante por área. É isso que você vai fixar. Exemplo. Claro que eu faço exemplo. Ó. Uma cidade tem 180 mil habitantes e área de 1.200 km². Qual é a sua densidade demográfica? Mole para gente.
densidade demográfica é habitantes por área. Simples. Se são 180 mil habitantes numa área de 1.200 quilômetros quadrados, eu sei que são 150 habitantes por quilômetro quadrado. Olha lá, cortei zero, cortei zero, cortei zero, cortei zero. Facilitei muito a minha vida. Viu? Você conseguiu perceber como algumas razões elas vão ser especiais e já fazem parte da sua rotina? Pois é, velocidade média a gente usa pra caramba. Beleza? Queridos, não deixem de fazer os exercícios que eu vou disponibilizar e qualquer dúvida você já sabe como entra em contato, tá? Grande abraço, hein?